Eu quero agradecer naturalmente à Associação Nacional de Professores e ao Luís concretamente, porque de facto tem sido uma relação muito estreita, muito regular e a Associação Nacional de Professores é um organismo muito importante para a representação da nossa classe e naturalmente saúde os seus corpos dirigentes e corpos sociais, mas quero dizer que o Luís é de facto uma daquelas pessoas que faz o mundo girar porque está sempre muito envolvido na organização de iniciativas deste tipo e eu agradeço, Luís, o convite uma vez mais. Eu se calhar começaria com a apresentação que vou fazer. Eu tinha combinado com o Luís fazermos aqui uma conversa mais ou menos de uma meia hora e depois termos uns minutos também, eventualmente se entenderem, para colocar questões. Eu tomei aqui um conjunto de notas para ver se não me perco, mas naturalmente vou tentar que seja um encontro muito mais dialogado propriamente do que aqui termos uma exposição propriamente lida. Aproveitava para começar e queria contar-vos uma história, a história de um rapaz, um jovem rapaz, aluno do 11º ano, curiosamente também chamado João, que é aluno aqui de uma escola secundária de Almada, que a determinada altura aqui na Câmara estamos a organizar um conjunto de iniciativas, promoção da cidadania e uma iniciativa concretamente que se chama Assembleia Municipal Jovem. Na sequência de uma das ações de apresentação desta iniciativa, fomos à escola deste jovem, do João, que era então aluno do 11º e foi uma experiência muito rica em que foram colocadas muitas questões, em que foram debatidas aspectos sobre o funcionamento da democracia e sobre a participação cívica e política dos jovens. Nesse contexto, desafiei alguns dos alunos da escola deste jovem a participarem numa reunião de Câmara e qual não é o meu espanto quando no dia da reunião de Câmara seguinte estava este jovem e mais dois colegas que o tinham acompanhado respondendo ao desafio que tinha lançado. No intervalo da sessão e da reunião de Câmara lançaram-me um conjunto de questões, como é que funcionam as instituições autárquicas, como é que funciona a participação cívica e política dos jovens e foi de facto uma experiência muito gratificante porque não é comum vermos jovens com a idade do João tão atentos, tão empenhados, tão participativos neste tipo de espaços mais institucionais da participação cívica e política. Isto foi pouco antes da pandemia, do surgimento em Portugal deste surto pandémico e trocámos e-mails, contactos e a meio talvez na segunda ou na terceira semana do surto pandémico que nos obrigou a todos a ficar em casa, recebi um e-mail do João dando nota que vivia na Trafaria, que vivia eram no total 3 irmãos, os pais, e que na casa do João havia apenas um computador. Um jovem que, aluno, tanto quanto sei, brilhante, que quer ir estudar para a Academia da Força Aérea e aquilo que foi particularmente doloroso no e-mail do João foi ele dizer-me que se estava a levantar às 3 da manhã para conseguir estudar e para conseguir fazer as tarefas escolares, porque durante o dia o pai tinha que utilizar o computador para o seu trabalho, depois havia uma organização em que os irmãos também tirariam partido desse recurso e ele, para conseguir fazer com tranquilidade as suas tarefas, tinha que se deitar naturalmente muito cedo e depois levantar-se às 3 da manhã para poder estudar. E depois dizia que depois, por volta quando acabadas as tarefas escolares, por volta das 7, 8 da manhã, ainda ia fazer treino físico, porque de facto queria estar em forma para poder cumprir este sonho de ir para a Academia da Força Aérea. Eu, na ocasião, partilhei esta história com um amigo, um jornalista, e curiosamente este amigo jornalista convidou este jovem para uma entrevista na Rádio Observador, num programa que chamaram Heróis do Covid.
Esta entrevista foi razoavelmente divulgada por aqui e um dos projetos que se desenvolveu no Conselho para tentar dotar as escolas e os alunos de recursos digitais para pudessem acompanhar as atividades letivas, viu a história do João e fez questão de lhe fazer chegar a informação de que tinha um computador para lhe oferecer para que ele pudesse acompanhar da melhor forma possível as suas aulas. E o sentido ético deste miúdo ainda me surpreendeu mais, porque a determinada altura ele recusou-se a receber este recurso, recusou-se a receber um computador, dizendo que ele, apesar de tudo, ainda tinha acesso a um computador quando havia muitos jovens que não tinham acesso a quaisquer recursos digitais. Aqui em Almada, no concelho em que tenho neste momento funções autárquicas, estimamos que cerca de 3.500 crianças e jovens não tiveram, durante este tempo da pandemia, acesso a qualquer recurso digital que lhes permitisse acompanhar as atividades escolares. E, portanto, esta situação sanitária para a qual ninguém estava preparada, para a qual todos nos tivemos que adaptar, foi particularmente desafiante para as crianças e para os jovens, mas também para os professores que vivem com maiores dificuldades. E eu quero começar, depois de contar sinteticamente esta história do João, que creio que ilustra muitos exemplos de resiliência, de combatividade, de entrega a esta vontade maior que é a vontade de aprender e de estudar. Eu quero dizer que todos os alunos, professores e famílias que fizeram o que puderam e o que não puderam para se adaptar ao contexto pandémico e para se adaptarem às circunstâncias de confinamento, são de facto heróis. Por isso, acho que temos que estar todos muito felizes com aquilo que é a reação geral que se verificou no nosso país, de gente que de facto abraçou a causa maior de garantir o direito das crianças e dos jovens à educação e se manteve no seu posto garantindo os processos de aprendizagem. Depois quero dizer que aquilo que se verificou na maior parte dos casos é que não foi propriamente ensino à distância. A professora Neuza Pedro, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tem falado várias vezes sobre isto. Aquilo que nós tivemos foi um ensino remoto de emergência, e este ensino remoto de emergência eventualmente até pode tirar partido daquilo que são as ferramentas do ensino à distância, mas não responde pedagogicamente como é esperado, e há uma certa tendência neste ensino remoto de emergência para empobrecer aquilo que são as experiências e as atividades de ensino e aprendizagem. Nos casos em que nas nossas escolas se verificam práticas expositivas mais tradicionais, eu diria que este ensino remoto de emergência as aprofunda e agudiza. Naturalmente fez-se aquilo que se pode, naturalmente estão todos de parabéns, importa no entanto é ter presente que sempre que falamos de ensino à distância estamos a falar de um conjunto de experiências de aprendizagem planeados que não são exatamente uma resposta súbita em que, como tivemos que fazer, transformámos um bocadinho e aquilo que fui verificando um pouco até também com outras experiências que fui vendo, não só em Portugal mas noutros países, transformámos o ensino mediado por meios digitais numa experiência sobretudo expositiva, muito centrada no professor e muito difícil de acompanhar, quer por professores, quer por alunos. Importa também dizer, naturalmente, que a situação difícil que vivemos durante o período de confinamento, ela se agudiza e ainda hoje verificamos uma tomada de posição da parte do Governo que aumenta aquilo que são as medidas para prevenirmos a proliferação desta pandemia. Portanto, sabemos todos que vivemos em tempos e em contexto de fragilidade, de grande incerteza, de grande tensão, naturalmente, de stress,
de medo também, mas de perda, de destruição e até de ódio, como vamos vendo com algumas manifestações que se vão verificando um pouco por todo o mundo. Ou seja, há neste momento na nossa sociedade mecanismos de coesão que estão comprometidos. No caso da escola, ficou naturalmente o papel social que a escola desempenha enquanto instituição promotora da equidade, da coesão social e territorial, ficou neste contexto também comprometido. Esperamos que, ou espero que não se tenha que verificar nova situação de ficarmos fechados em casa, em situação de confinamento, mas tenho hoje ideia de que se isso voltar a acontecer, estamos todos mais preparados para lidar com este fenómeno. Estamos todos mais preparados para lidar com este desafio, porque julgo que todos aprendemos com as realidades que já vivemos. Ainda assim, quer dizer que, tendo ficado comprometido um importante papel social que a escola desempenha, creio que se deve evitar a todo o custo, até porque esta situação é um disparador e revelador de injustiças. Creio que se deve evitar a todo o custo encerrar as escolas e colocar em causa a aprendizagem das crianças e dos jovens, sendo afetados neste caso de uma maneira especial aqueles que vivem em condições mais frágeis. Naturalmente, os alunos neste contexto têm enormes dificuldades, num contexto como aquele que nós tivemos, mediado por ferramentas deste tipo, ferramentas digitais. Desde logo há um problema que se verificou e que se pode ainda vir a verificar em casos em que as turmas tenham que vir para casa por um período de isolamento profilático, ou alunos individualmente ou as turmas, verifica-se que há muita dificuldade em manter níveis motivacionais equivalentes àqueles que conseguimos desenvolver em contexto de sala de aula e de ensino presencial. Esta realidade de um ensino como tivemos no período de confinamento, digamos que empobrece aquilo que são não só as práticas pedagógicas, mas também os relacionamentos interpessoais e o relacionamento que se estabelece entre alunos e entre os alunos e os professores. Em causa sabemos, porque o sentimos todos, que está o bem-estar socioemocional de todos nós. Foram períodos que, marcados por grande dificuldade, o facto de estarmos isolados, confinados, criou grandes problemas ao nível socioemocional e também, naturalmente, da parte dos alunos, problemas de autoconfiança, uma sensação ou percepção, em alguns casos, eventualmente injusta ou não, de falta de apoio, de falta de acesso. Verificaram situações em que se agudizou o risco de abandono escolar, em que se agudizaram sentimentos de insegurança, em que se aprofundaram dificuldades de aprendizagem. E eu aqui quero dizer que isto se fez sentir de forma muito particular nos alunos que já tinham mais dificuldades e sobretudo em alunos que têm dificuldades de inclusão. Para um aluno com dificuldades de inclusão, eu falo quer de dificuldades que possam decorrer, quer de necessidades de saúde específicas ou porque provêm de contextos minoritários que têm problemas de inclusão, estas dificuldades de aprendizagem agudizaram-se. Também se assinalaram, tornaram mais visíveis as desvantagens sociais de partida, naturalmente com grande dificuldade para que a escola pudesse responder àquela que é talvez a sua principal vocação, que é tentar promover a equidade na nossa comunidade. Para isso, para que consigamos tornar a escola mediada ou não por recursos deste tipo, recursos tecnológicos, é essencial tudo fazermos para eliminarmos as barreiras à aprendizagem, as barreiras à inclusão dos nossos alunos. Mas, para além das dificuldades que sentiram os alunos, os professores também sentiram enormes dificuldades. As dificuldades, por exemplo, relacionadas com o volume de trabalho, o enorme número de horas que tiveram que estar à frente de ecrãs, num processo que é sempre
eu diria, mais cansativo do que uma situação de ensino presencial. Depois, sabemos que as condições para o exercício da atividade docente não foram naturalmente as mesmas, com muita dificuldade em perceber qual era a forma como a mensagem que os professores transmitiam estava a chegar aos alunos, como é que se avaliavam os alunos neste contexto e, portanto, com enormes incertezas e angústias decorrentes deste processo. Também os professores sofreram naturalmente pela falta das relações interpessoais, que são absolutamente fundamentais na nossa profissão, pela falta de interação, e também os professores naturalmente sofreram com uma enorme dificuldade relativamente às questões motivacionais, porque foi de facto muito tempo e foi muito exigente para a nossa classe, para a classe docente. As famílias sentiram enormes dificuldades também. A pandemia, podemos dizer que exacerbou contextos e consequências, exacerbou contextos sociais de desvantagem que algumas famílias vivenciam, tornou essas desvantagens mais evidentes e, como consequências, estas desigualdades agravaram-se não só para os alunos, como também para todos os agregados familiares. Economicamente, a repercussão desta crise fez-se sentir de novo e de forma mais acutilante nas famílias de contextos socioeconómicos mais frágeis. E estas dificuldades, as diferenças sociais tornaram-se, como disse, mais evidentes. Mas as famílias também tiveram muita dificuldade na organização das suas rotinas. E eu aqui quero dizer que muitos dos professores, muitos de nós que estamos neste encontro, somos também pais e, portanto, para além de professores, vivemos estas dificuldades. Portanto, assumamos as dificuldades que temos enquanto professores de um trabalho que se tornou mais difícil, com condições mais exigentes sob o ponto de vista daquilo que é a nossa vontade que os nossos alunos aprendam. Também somamos estas dificuldades, as dificuldades inerentes de sermos nós próprios pais e mães e termos tido muita dificuldade na organização das nossas rotinas, na organização da nossa vida familiar, porque nem sempre temos casas que permitam que todos possam estar em simultâneo em sessões deste tipo, uma sessão Zoom ou de outra aplicação qualquer. Nem sempre temos dispositivos suficientes em casa, nem sempre o acesso à internet é suficiente, mas depois, tal como se sentiu isto quer nos professores, quer nos alunos, muitas famílias que não são naturalmente famílias de professores tiveram dificuldades em função daquilo que são as limitações ao nível das suas literacias. Acreditamos, sabemos que famílias de pais com menos recursos ou com menos nível de escolaridade tiveram mais dificuldade em apoiar os seus filhos na utilização destes recursos digitais e no desenvolvimento de processos de aprendizagem mediados por esta via. Depois, também aquilo que se sentiu é que da parte das famílias, e aqui naturalmente parece-me que muito positivo, foi uma maior valorização do papel social da escola e uma maior valorização do papel social dos professores. Mas para as famílias, para os alunos e para os professores, esta situação pandémica representou, e nomeadamente o confinamento, aquilo que o secretário de Estado João Costa tem referido como uma lupa sobre o nosso sistema educativo e sobre as nossas relações sociais, revelando coisas que muitas vezes ou são invisíveis a olho nu ou que às vezes não estamos suficientemente atentos. Portanto, as grandes dificuldades que alunos, professores e famílias têm, agudizaram-se neste período e tornaram-se mais evidentes. Quanto às transformações já realizadas umas, necessárias
outras. Eu gostaria de dizer que nada garante que, apesar de ser esse o desejo, creio que meu e de muitos, e desde logo de quem governa o nosso país, não existe o desejo de que se voltem a encerrar escolas de forma geral, e portanto creio que tudo está a ser feito para evitar que o encerramento das escolas volte a comprometer a possibilidade das escolas cumprirem o seu papel social e de se transformarem, como disse, em instrumentos para a construção da equidade. Mas, caso isto volte a acontecer, caso o ensino volte a ser à distância ou como está previsto misto, e mesmo sendo presencial, eu creio que há aprendizagens a tirar de tudo aquilo que nós vivemos. Desde logo, uma das coisas que me parece que é mais significativa é a ideia de que mais do que a tecnologia importa a pedagogia, porque os instrumentos digitais que utilizamos, eles não são de per si bons ou maus, a sua bondade ou maldade depende daquilo que nós fazemos com eles. Depois, há muito trabalho a fazer para garantir que, caso tenhamos que voltar a confinar, ou mesmo não tendo que o fazer, queiramos utilizar as ferramentas e os princípios do ensino à distância, importa garantir que todos, alunos e professores, tenham acesso a condições mínimas para a utilização de recursos de aprendizagem deste tipo. Por isso é absolutamente essencial que todas as crianças em Portugal tenham acesso a um computador e é absolutamente essencial que todas as crianças e professores, para além do acesso ao computador, tenham acesso à ligação à internet. Que importa ainda dizer que devemos garantir que, através da transformação das práticas docentes, que se desenvolvem os mecanismos para que professores e alunos estejam preparados para utilizar estas ferramentas que são essenciais de uma forma mais efetiva. Importa garantir que os nossos alunos aprendam independentemente das condições e perante diversos e diferentes cenários de aprendizagem. Ou seja, estejam eles presencialmente, à distância ou de forma mista, temos que estar preparados e temos que nos preparar em comunidade para que os nossos alunos possam aprender nestes diferentes cenários. E isto tudo é qualquer coisa que tem que ser trabalhado de uma forma contínua pelos professores, pelas escolas, pelo sistema como um todo. Naturalmente, temos, enquanto professores, para a utilização destas estratégias, temos que recorrer a práticas de ensino que, mesmo que mediadas por dispositivos deste tipo, não devem esquecer que é absolutamente fundamental desenvolver-se experiências e situações de aprendizagem que sejam motivantes e estimulantes para os alunos. Aquilo que se verificou em muitos casos não foi exatamente assim, foi uma tentativa muito grande para garantir o cumprimento do currículo, mas não podemos perder aquilo que melhor a pedagogia tem. Depois, importa naturalmente que em conjunto, professores, o sistema educativo como um todo, a nossa comunidade, consiga apoiar os alunos e as famílias a organizarem as suas rotinas para que possam aprender tirando partido deste tipo de recursos. Todos sabemos, isto tem sido já mais do que veiculado, que uma aula online não pode demorar nos momentos síncronos o mesmo tempo que demora uma aula presencial. E por isso, este incorporar nas nossas práticas de ensino e aprendizagem destas novas ferramentas que o ensino à distância nos faculta, tem que estar presente também na planificação que fazemos das nossas atividades. Depois, temos que estar conscientes cada vez mais que a aprendizagem é e pode ser ubíqua, que se pode realizar em qualquer espaço e que se pode realizar naturalmente naquele período que é o da mancha horária que temos, mas que se podem preparar atividades para que os alunos aprendam noutros momentos em que, de forma assíncrona, tenham melhores condições para o fazer. Naturalmente, não esquecer a importância de, mesmo com ferramentas deste tipo,
devemos garantir o desenvolvimento daquilo que consideramos que são as competências essenciais que os nossos alunos devem desenvolver, e para isso é importante não esquecer os instrumentos que foram criados recentemente e, desde logo, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Importa personalizar o ensino, promovendo simultaneamente uma aprendizagem que seja autónoma, mas também cooperada. Estas ferramentas são, por si, e desde logo ferramentas por excelência que permitem um trabalho cooperado entre os alunos, assim saibamos nós tirar partido das suas potencialidades. Depois, não nos devemos esquecer que estas ferramentas podem estimular a produtividade por parte dos alunos, a produção de recursos, de experiências diferentes de aprendizagem por parte dos alunos, e que não tem que, porque estamos a utilizar uma ferramenta deste tipo, não temos que estar apenas perante situações de aprendizagem que reservam para o aluno um papel passivo e apenas de receptores. Importa tirar partido, diria também, dos momentos síncronos, para que através deles, caso voltemos a confinar, caso a situação pandémica se descontrole e fiquemos obrigados a voltar todos para casa, ou então, se não todos, alguns de nós, importa tirar partido dos momentos síncronos que utilizamos online para também que estas ferramentas e estes momentos permitam cumprir as funções sociais da escola. Não vale a pena iludirmos-nos, muitas vezes evidente que os alunos, quando estão a assistir uma aula via plataforma digital, têm outros recursos à volta que podem ser fatores distrativos, e sabemos que muitas vezes nas nossas aulas eles estão distraídos por este ou aquele motivo, em casa ou em qualquer outro espaço, tendo outros estímulos nos contextos em que podem estar, a atenção dos alunos, a sua permanência na tarefa são mais difíceis. E por isso, se calhar, podemos tirar partido da utilização das aulas síncronas para realçar aquilo que são os aspectos mais importantes e da dimensão social da escola, e promover muito a participação dos alunos, ouvi-los, trazê-los para o debate, mais do que nos colocarmos a nós no centro do processo. Depois quero também dar nota que estas ferramentas, e neste contexto, devem permitir desenvolver atividades que promovam, por exemplo, a realização, como já referi, de debates, de atividades práticas, de apresentações de projetos, de partilhas orais feitas pelos alunos. Se assim conseguirmos fazer, talvez isto possa ser mais motivante para alunos e professores e menos cansativo para os professores, que estão muitas vezes horas e horas a falar em frente do ecrã. Por exemplo, o chamado a sala de aula invertida, em que os momentos presenciais e síncronos podem ser utilizados para esclarecer dúvidas, realizar tarefas, e os momentos que não são síncronos podem ser utilizados para remeter os alunos para verem um conjunto de vídeos online, apresentações, consultarem este ou aquele recurso informativo, o site deste ou daquele museu, e portanto podem encontrar por essa via um conjunto de recursos que detêm o conhecimento, e as atividades presenciais ou síncronas serem depois utilizadas sobretudo para esclarecer dúvidas, partilhar coisas e levar os alunos a que confiram importância social àquilo que aprenderam. Depois, importa também ter presente que devemos
passar aos alunos cada vez mais esta capacidade de eles regularem o seu próprio processo de aprendizagem, aprenderem a aprender, como se diz há mais de 20 anos em instrumentos que regulam o nosso sistema educativo. Naturalmente, era absolutamente extraordinário se, ao contrário daquilo que eu creio que se verificou em alguns casos, que foi o regresso a práticas mais conservadoras do ensino, se através destas situações que vivemos conseguíssemos passar de uma escola eminentemente conservadora para uma escola mais transformadora da nossa comunidade. São tempos difíceis, mas podem ser também tempos de transformação. O distanciamento físico não tem que representar o tal distanciamento social. E as ferramentas digitais permitem aos alunos partilhar, eles têm utilizado os seus telemóveis, os grupos do WhatsApp, os Instagrams, as redes sociais, têm utilizado isto já há muito tempo para partilharem, para comunicarem e, portanto, é trazer essa competência que eles à partida já têm para dentro do processo de aprendizagem. Talvez por esta via se possam implementar estratégias mais motivadoras, desde logo uma prática muito interessante que pode ser trazida é a questão da gamification, que é associar os processos de aprendizagem a processos quase lúdicos ou de jogo que tornem o ensino mais motivador para os nossos alunos. Naturalmente não devemos ensinar aos alunos aquilo que eles podem aprender por si e eu de novo digo a importância da sala de aula invertida, em que o aluno à partida tem, até antes da aula, tem acesso a um conjunto de conteúdos relativamente aos quais o professor fez algum processo de curadoria para que os alunos desenvolvessem os seus projetos de investigação, parece-me que pode ser de facto uma oportunidade neste contexto que estamos a viver. Estas ferramentas são ferramentas de comunicação por excelência e sabemos que uma das grandes dificuldades e das competências mais difíceis de desenvolver são as competências comunicacionais. Estas ferramentas são ferramentas que, em meu entender, podem promover o desenvolvimento do espírito crítico e do espírito de síntese, sobretudo se conseguirmos orientar os nossos alunos para que através de processos de pesquisa produzam depois mapas mentais, sínteses, que permitam tirar partido de toda a riqueza que está presente na internet. E eu diria também que estas ferramentas permitem aos alunos o acesso a oportunidades tremendas para desenvolverem a sua criatividade. As câmaras de vídeo que estão nestes dispositivos, os editores de imagem, o acesso a ferramentas de criatividade são de facto muito poderosos e devemos tirar partido disso. Terminaria dizendo que devemos, com estas ferramentas e independentemente dos contextos que viemos a viver, aproveitar todos os momentos de interação com os nossos alunos, presenciais, mistos, ou a distância, para promover aspectos absolutamente fundamentais como a questão da empatia, naturalmente a autonomia, mas também a partilha, a colaboração, a cooperação, a solidariedade, a confiança, a adaptação e a resiliência. São tempos difíceis que estamos a viver, mas eu estou certo que em conjunto conseguimos vencer estas adversidades. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Excelente, como sempre, esta sua perspectiva relativamente ao nosso dia-a-dia, que todos nós estamos aqui presentes. Vamos agora também abrir um pouco ao debate. Estive aqui a seguir também o bate-papo, temos aqui várias questões, com certeza que não temos tempo para todas, fiz aqui alguma seleção de algumas o próprio João já falou sobre elas. Tivemos aqui também vários desabafos dos nossos colegas pelo que têm passado também nas suas escolas, o que não é fácil, principalmente aí no continente, que está, infelizmente, cada vez pior. Aqui na Madeira, felizmente ainda não estamos tão mal como aí, mas para lá todos poderá acontecer. Eu tenho aqui algumas questões, por exemplo, tenho aqui a questão da colega Carla, que eu vou dizer 2 ou 3 questões e depois o João é mais fácil assim. A colega Carla pergunta, na sala de aula existe distanciamento entre o aluno, o colega, o professor, os alunos não podem ir ao quadro,
Ou seja, o que é aquilo de ensinar do afeto não existe, mas depois no intervalo eles estão todos juntos. Porque é que é assim? Outra questão também do colega Jorge, porque é que os serviços competentes não divulgam os dados das escolas? É sempre no geral, porque é que não pode ser mais específico nas escolas? É por questões de organização, para não alarmar mais? Pronto, essas são duas questões, não sei se o João quer que faça já as outras. Ok. Ou... Eu rapidamente respondendo à questão da Carla, naturalmente estas questões de distanciamento, sabemos que eles, mesmo que dentro do recinto escolar consigamos garantir todo o distanciamento que é recomendável, é muito difícil controlar os alunos no recreio e naturalmente ainda mais fora da sala de aula. Importa dizer que a realidade que se vive nas escolas hoje é muito angustiante para professores e alunos. Deixem-me dar nota no caso da escola do meu filho, eles têm que ficar na sala de aula nos intervalos, como acontecerá eventualmente em muitas outras escolas. E isto é uma pressão muito grande para os alunos. E depois sabemos que também estas práticas de distanciamento obrigam a tornar aquilo que são as práticas letivas e práticas de ensino em práticas em que os alunos colaboram menos uns com os outros e articulam menos situações de trabalho de grupo e de contacto e de partilha numa perspectiva socioconstrutivista da aprendizagem. Portanto, aquilo que me parece é que não tem que ser assim. E eu defendo há muito tempo a utilização dos recursos móveis em contexto de aprendizagem, sejam eles os computadores, os tablets ou até os telefones, e há a possibilidade de termos a utilização de ferramentas colaborativas, desde as ferramentas dos Googles, os documentos da Google, por exemplo, quer o editor de texto, quer o editor de slides, mas também os da Microsoft e da Apple, permitem já que os alunos colaborem uns com os outros e desenvolvam situações de aprendizagem que sejam mais ricas, diria. Mas a questão da Carla, creio que se prende com a angústia de, ok, dentro da sala de aula nós tomamos conta da coisa, mas eles depois no recreio ou fora da escola podem colocar tudo a perder. É muito difícil ser jovem, naturalmente todos nós já fomos, e lidar com estes contextos. E eu diria que naturalmente a melhor forma é educar, prepará-los, sensibilizá-los para aquilo que esta situação representa e criar alternativas que sejam mais viáveis possível para aquilo que são as suas práticas de socialização e de convívio. Depois, a questão do Jorge, que pergunta porque é que os dados são dados agregados da comunidade e não propriamente das escolas. A experiência que tenho aqui é que sempre que há um caso nas escolas ele é do conhecimento quer das escolas, quer do município, quer até da comunidade escolar como um todo, não é? Agora, os alunos são também praticantes de modalidades desportivas fora da escola, têm famílias que estão fora da escola, portanto os alunos e os professores e os assistentes operacionais e os profissionais não docentes, todos nós somos, para além de membros da comunidade escolar, somos pertencentes a uma comunidade mais alargada e temos cada um de nós várias dimensões. Portanto, poderia ser naturalmente criar-se aqui um mecanismo qualquer para agregar os dados escolares, mas eu creio que sempre que há informações, até por questões de salvaguarda da saúde pública e do risco de contágio, essa informação é transmitida. Okay. Aqui pelo menos. Sim, sim. João, temos aqui mais uma do colega Celso. Gostaria de ouvir a opinião do João sobre a necessidade de aprofundamento dos direitos dos alunos mais carenciados, ou seja, nomeadamente aqueles que por via da sua condição tenham sido duplamente atingidos pela pandemia. Faço também outra questão aqui, que é da Maria Idalina, da colega, que gostaria de saber a sua opinião relativamente à necessidade e importância de a escola e as entidades responsáveis no setor da educação encararem as consequências emocionais e não só as dos programas. Ou seja, a falta de relação interpessoal, a falta de contacto pessoal, de ver, sentir de facto o outro. Que pensa da necessidade de atividades ligadas à gestão do stress, criadas como atividades físicas, mindfulness, entre outras. Muito bem. A questão que o Celso coloca é uma questão absolutamente
essencial e todas as outras, mas que para quem tem responsabilidades políticas e eu creio que, pelo menos nas funções que desempenho, essa é a grande preocupação, ou seja, como é que a escola é, e isso está estudado desde os anos 60 do século XX, um instrumento de reprodução social, ou seja, aquilo que o Bourdieu e o Passeron sempre explicaram é que a escola aquilo que faz, de certa forma, é reproduzir as condições sociais de partida em que as crianças e os jovens que têm contextos mais privilegiados do ponto de vista socioeconómico tendem a ter melhores resultados e, como se diz em Espanha, a escola muitas vezes faz dos pobres tolos. E essa é uma realidade que acontecia antes do contexto pandémico e que naturalmente é agudizada por esta via. Por isso, o desenvolvimento de medidas de inclusão é absolutamente fundamental. Eu diria é que não podemos ter a veleidade de achar que isto se resolve com sempre respostas de mais do mesmo, não é? Portanto, a questão da diferenciação pedagógica, de procurar estratégias que facilitem a aprendizagem por parte dos alunos que têm mais dificuldades é qualquer coisa sobre a qual devemos trabalhar. A questão que colocou a Idalina sobre as consequências socioemocionais, a questão do bem-estar emocional é uma questão que também já antes da pandemia preocupava as autoridades como um todo e desde logo a OCDE, que tem estudos sobre a evolução de facto daquilo que é o bem-estar das crianças e dos jovens na escola, e sabemos que uma das coisas que dramaticamente, mesmo antes da pandemia, estava a acontecer é uma maior percepção de mal-estar das crianças, dos jovens, dos professores em contexto escolar. E, portanto, relativamente a isto, eu acho que há todo um trabalho a fazer que, neste momento, em contexto desta pandemia, tem que ser mais atento, até porque quem estiver naturalmente emocionalmente desequilibrado mais dificilmente aprende. Quem não estiver numa situação de bem-estar mais dificilmente aprende. E por isso há todo um trabalho que temos que desenvolver e aqui as questões desde logo de reforçar sentido de presença, de valorizar aquilo que é o aluno enquanto indivíduo, de partir daquilo que ele sabe e de onde está e construir a partir daí e não estar à espera de estarmos a trabalhar para um aluno médio que não existe, perceber que, por exemplo, a utilização destes momentos síncronos podem servir desde logo para perceber como é que os alunos estão, não é? E se conseguirmos tirar partido da ferramenta para ver se o aluno que está em casa está bem ou não, porque sabemos que também o contexto pandémico agravou, por exemplo, situações de violência doméstica, Claro. agravou as situações que decorrem do desemprego, trouxeram grandes desafios às famílias e grandes situações de dificuldade e, portanto, importa a cada momento termos consciência que o professor é responsável pela aprendizagem dos seus alunos, mas eu diria que a coisa mais importante, e digo isto sempre aos meus alunos na faculdade, na formação de professores, é que na expressão relação pedagógica, a palavra mais importante é a palavra relação. Portanto, a valorização da relação é absolutamente fundamental neste momento, porque sabemos todos que um aluno e um professor que têm entre si uma relação mais sólida são alunos e professores que conseguem transformar as situações de aprendizagem em situações de aprendizagem mais efetivas. Obrigado, João. Por fim, eu peço desculpa a todos os colegas, mas são várias questões e também para não se demorar também muito este webinar, vou fazer só mais uma questão que foi colocada pelo colega Américo, que pergunta ao João: todos os professores foram confrontados com uma urgência tecnológica que nos colocou a trabalhar com plataformas para as quais a maior parte dos professores não estava preparada. Haverá uma valorização das tecnologias na profissão dos professores? Quais as mudanças mais profundas que pensa que podem surgir na educação depois da pandemia? Para finalizar, acho que é uma questão importante. Eu sobre a questão de estarmos ou não preparados, é natural que, como disse logo no início, ninguém estava preparado para isto, independentemente
da maior proficiência que tivéssemos na utilização de recursos digitais. Portanto, esse é um aspecto que eu queria destacar logo à partida. Mas quero dizer que Portugal, apesar de tudo, desenvolveu e vem desenvolvendo há muitos anos experiências e momentos que visam o reforço da capacitação dos docentes, nomeadamente para a utilização e para a integração das tecnologias em contextos de aprendizagem. Eu quero dizer que a tecnologia é apenas um veículo, nunca deve ser um fim em si. Ou seja, e repetindo algo que disse ao longo da minha intervenção, mais importante que a tecnologia é a pedagogia, ou seja, é como é que eu utilizo as ferramentas que tenho à minha disposição e que hoje são estas, e felizmente são estas porque nos permitem viver melhor com elas do que se não as tivéssemos, como é que eu tiro partido disto para dar relevância e qualidade às experiências de aprendizagem que devo desenvolver com os meus alunos. Mas realço de novo isto, no centro tem que estar a intencionalidade pedagógica e a transmissão, naturalmente, o desenvolvimento da competência e a aprendizagem do conteúdo. Portanto, esse é um aspecto absolutamente essencial. Eu espero e o Luís sabe que defendo a integração dos recursos tecnológicos nos processos de aprendizagem, eu espero que deixemos de considerar que estes recursos são uma espécie de bicho-papão, porque eles encerram em si ou libertam um conjunto de oportunidades que estamos a desperdiçar se não os trouxermos para aquilo que são as nossas práticas letivas. Já antes do contexto da pandemia, me parecia absolutamente evidente a sua e necessária a sua utilização. Neste contexto, ainda mais. Pensemos, por exemplo, num aluno que tenha que estar em casa 15 dias ou um mês. As escolas têm que ter recursos para que este aluno não perca um mês de aprendizagem. E por isso estas ferramentas eu creio que devem estar ao serviço dessa igualdade de direito de acesso à educação, mas depois temos que estar muito conscientes daquilo que é o imenso potencial que elas têm. Hoje todo o conhecimento disponível no mundo está ao acesso dos nossos alunos, está-lhes acessível e temos que prepará-los para que possam utilizar esse conhecimento e hoje mais do que nunca eu diria que a grande função do professor é ser alicerce numa construção de aprendizagem que o aluno pode e deve desenvolver de forma autónoma, de forma colaborada, mas acompanhado pelo professor para que aquilo que ele, toda essa informação que ele tenha acesso, a possa integrar naquilo que é o seu desenvolvimento e aprendizagem. Muito obrigado, João. Eu peço desculpa aos outros colegas, não temos tempo para colocar as questões todas, mas que fica prometido que num próximo seminário o João estar aqui connosco pessoalmente na Madeira, depois de passar isto tudo, como já esteve há cerca de 2 anos, gostaríamos de o ter cá novamente, para que possa dar os seus contributos, como nos deu aqui a todos nós e com certeza que nos irá ajudar no nosso dia-a-dia. Em nome da Associação Nacional de Professores, João, agradeço-te bastante por esta apresentação. Sei que não é fácil arranjar um horário, mas consegui finalmente roubar-te um pouco de tempo, que para nós é muito bom. Não sei se para terminar, não sei se o João quer deixar alguma palavra aos colegas. Só dizer-te, Luís, muito obrigado à Associação Nacional de Professores, obrigado a todos aqueles que estiveram presentes e quero dizer-vos que estes tempos que vivemos são difíceis, mas que através dos momentos de partilha, de contacto, hoje mais do que nunca somos fundamentais na vida uns dos outros e por isso continuemos a dar sentido à escola, à nossa comunidade educativa e à possibilidade de juntos vencermos estes desafios. Muito obrigado, João. Eu depois irei fazer chegar este feedback enorme do bate-papo, um feedback bastante positivo que o João teve com esta apresentação. Desejo a todos os colegas um excelente ano letivo diante destas dificuldades e também dar os parabéns porque todos nós estamos a conseguir enfrentar esta pandemia e estamos sido muito corajosos e a demonstrar o nosso valor agora nesta nova realidade. Muito obrigado em nome da Associação, obrigado a todos e continuação de uma ótima tarde. Obrigado a todos. Obrigado.